Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E como eu disse no bloco anterior, nós vamos conversar sobre a infância missionária, já que nesse mês de outubro nós estamos conversando sobre a missão da igreja e como que esta missão da igreja ela vai, eu diria, especificando em cada lugar, para cada função, para cada momento em que a pessoa resolve viver esta sua função missionária, o ministério missionário a partir do batismo. Então, dentro da igreja, são vários organismos que nos ajudam a viver melhor a nossa missão. Claro, cada um do seu modo, com as suas características próprias, com funções próprias, mas todos estes organismos procuram viver a partir da palavra de Deus a sua missão. E hoje a gente vai falar sobre a infância missionária. Como que a infância missionária ajuda nesse processo de evangelização da igreja? O que ela faz? Onde ela está presente? E como que ela nos pode ajudar a entender todo esse projeto da igreja também de evangelização. Quero só lembrar que você pode participar do programa hoje, mandando as suas orações, mandando os seus pedidos, as suas intenções, através do telefone 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Mande a sua participação, mande as suas intenções, que nós vamos ler e colocar aqui aos pés de Nossa Senhora Aparecida e no final do programa a gente vai rezar por todas as suas intenções. Muito bem, nós vamos então começar o nosso bate-papo. Nós temos aqui presente já o Newton e o Vinícius. Sejam bem-vindos aqui no nosso programa Você Pode Ser Feliz, tá bom? Nós aqui agradecemos o convite. Tá bom. Vocês fazem um trabalho há quanto tempo da infância missionária? Bom, eu particularmente estou na infância missionária desde 2007. A convite da paróquia, da comunidade local, eu e minha esposa assumimos como assessores da infância missionária, um grupo que já estava em funcionamento há um ano. Ah, tá. Mas dentro da arquidiocese você participa na parte, que eu estava vendo na sua ficha aqui, como coordenador diocesano, não é isso? Isso. A partir de 2010, eu assumi, no lugar da antiga coordenadora diocesana, Joelma, eu assumi a coordenação da Arquidiocese de Campinas nesse trabalho da infância e adolescência missionária. Tá. E é difícil o trabalho? Como que é isso? Olha, o trabalho ele é muito prazeroso, é muito gostoso. A única coisa que ele pede da pessoa, principalmente do assessor de grupo, é um pouco de carinho com a obra, um pouco de desprendimento para estar cuidando desses grupos de infância missionária que já existem ou que podem ser fundados também. Ah, tá. E a pessoa, vamos supor, qualquer paróquia que queira o trabalho da infância missionária, por exemplo, aqui você parte da Arquidiocese de Campinas, mas, por exemplo, nós temos em vários lugares do Brasil que acompanham a Rede Século XXI, se a pessoa quiser, o padre quiser ou o leigo, quiser informação melhor sobre a infância missionária, na própria arquidiocese, na própria paróquia, ela pode ter isso? Isso, a gente tem vários locais que podem estar passando essas informações. No final do programa, não sei, vai estar colocando Sim, claro. o blog da infância missionária. A gente, na Arquidiocese de Campinas, tem o nosso e-mail particular da infância missionária. Tá, que bom. Tá? É um grupo que já acontece há bastante tempo, a gente tem reuniões constantes, formações constantes. Tá. Tá? A gente está sempre em ação. A infância missionária é uma obra que está sempre em ação. Aliás, e a infância missionária, ela tem muito tempo de trabalho, né? Ela, no mundo todo, ela tem um trabalho há quantos anos? Eu estava vendo outro dia no blog lá. Então, a gente está completando esse ano 170 anos de infância e adolescência missionária. Puxa Ela foi fundada em 1843. Você veja só, né? Como que às vezes nós não temos muita ideia dessas coisas, né? Como é que um trabalho, 170 anos, um trabalho como esse, como é que ele ajuda de fato a evangelizar? Porque se não fosse um bom trabalho, ele não perduraria tanto tempo, não é? Com certeza. Ele foi um trabalho que ele foi, a princípio, a época a nossa igreja estava vivendo uma forte expansão missionária, né? Muitos missionários da Europa para os países de missão, da China e outros mais. E nessa época o Dom Carlos Forbin, ele recebia muitas cartas desses missionários que estavam na China pedindo ajuda para socorrer aquelas crianças da China em dificuldade, né? Porque muitas crianças, principalmente as meninas, morriam bem novinhas, eram entregas à própria sorte assim que nasciam. E esses mosteiros já existentes lá acolhiam essas crianças, traziam, batizavam essas crianças, alimentavam essas crianças. Só que chegou um certo ponto que esse trabalho foi ficando difícil. Eles mesmos estavam quase morrendo para poder alimentar aquelas crianças que eram deixadas ali à própria sorte. Aí o Dom Carlos recebia essas cartas lá dos missionários e pensou em fazer algo para ajudar. À época, ele tentou
ajuda já às obras assistenciais que já existiam na época, e não conseguiu. E a Paulina Jaricó, que é a fundadora da obra da propagação da fé, junto com ele em conversa, deu a ele a ideia. Por que você não pede ajuda às próprias crianças para estar ajudando nesse trabalho? Interessante isso, né? Então, foi aí que começou tudo. Ele, nas crianças da França, ele lançou o projeto ali, lançou um desafio a elas, que seria o seguinte: uma Ave Maria todos os dias, pela aquela triste situação das crianças, e uma moedinha no final do mês. E foi dessa forma que a obra cresceu muito, muito forte. Em pouco mais de um ano, ela estava em 65 dioceses. Ela teve uma propagação muito forte, justamente por ter sido fundada por um bispo. Olha, para a gente ilustrar um pouco isso que você está falando, como a parte histórica inicialmente da infância missionária, nós temos um VT agora, que até gostaria que você que está em casa acompanhasse esse VT, porque fala um pouco da história da infância missionária, um pouco aquilo que o Nilton está nos apresentando. Acompanhe comigo. Ofereço, quero acender a chama do amor. Sou missionário e mesmo pequeno, sigo alegre ao reino de Deus. A infância e a adolescência missionária procura despertar o espírito missionário universal das crianças e adolescentes, desenvolvendo seu protagonismo na solidariedade e na evangelização do povo de Deus. A Pontifícia Obra da Infância Missionária foi fundada na França em 1843 por Dom Carlos Forban Janson, bispo de Nancy. O que motivou Dom Carlos foram a chegada de cartas, que os missionários franceses que estavam lá na China, vendo toda aquela situação de sofrimento, abandono, fome das crianças, foram enviando essas cartas para ele. E ele se sensibilizou com essa situação, então teve essa grande ideia da infância missionária. Eu iniciei na infância missionária com 12 anos. Hoje eu já tenho 25. Comecei dentro de um grupinho de crianças e hoje eu sou um dos assessores na minha paróquia. A gente colocou amor, a gente colocou família, a gente colocou casa, tudo que as crianças também precisam. Então aqui no chão a gente tem imagens de crianças, de jovens, de senhores, da Ásia, da África, da Oceania, dos 5 continentes. Desde pequeno compreende que a igreja não é só o espaço físico da nossa paróquia ou da nossa comunidade, mas a igreja é o mundo inteiro. Então, através da infância missionária, a gente aprende a amar Jesus Cristo e querer com que todos os povos, em todos os continentes, conheçam e amem Jesus Cristo. Atualmente, a infância e a adolescência missionária está presente nos 5 continentes, em mais de 130 países. No Brasil, inúmeras dioceses e paróquias realizam esse serviço em favor da animação, formação e comunhão missionária das crianças e de seus animadores, para que cooperem na evangelização universal, especialmente daqueles que mais necessitam. Dos grupos de infância missionária surgiram os grupos de juventude missionária e já está surgindo uma realidade que são as famílias missionárias e estão educando os filhos também. Querendo ou não, desde criança a gente aprendendo esse espírito missionário, isso vai seguindo para a vida inteira. Ave Maria. Olha, você vê que não tem idade para evangelizar. A evangelização ela é um processo que a gente vai assumindo ao longo da nossa vida e quando a gente vê um VT como esse, um vídeo como esse, a gente tem de fato a noção de como as pessoas evangelizam do seu jeito, à sua maneira. Então, como nós vimos aí crianças que evangelizam crianças, adolescentes que evangelizam crianças, nós temos aqui a presença do Vinícius, não é? Tem quanto tempo, Vinícius, que você está na infância missionária? Bom, eu estou na infância desde os 7 anos, desde 2007, e eu fui convidado a participar por um amigo e estou até hoje lá no trabalho. Tá, e você gosta desse trabalho? O que você assim, aprendeu da infância missionária? Ou está aprendendo, aliás, né? Eu gosto muito. Hoje eu sou coordenador da IAN na minha comunidade e eu aprendi bastante coisa que deve se ajudar as crianças, deve se convidar elas para poder ir para a igreja. Agora, você é coordenador na sua comunidade da infância? Sim.
Nossa, que o que a bom. gente chama de coordenador de grupo, né? Que a infância missionária, a gente tem, por exemplo, o assessor. É um adulto ou um jovem acima de 16 anos, é um casal, dá muito certo nesse trabalho também, que ele assessora o grupo. Mas, na realidade, quem faz o trabalho, quem coordena e coloca esse trabalho em ação são as crianças, os coordenadores. O Vinícius está nessa situação de coordenador de grupo, já tem uns 4 anos, desde os 10 anos mais ou menos, que ele é coordenador do grupo na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, lá de Hortolândia. Então, o Vinícius, então você é bem atuante então, no trabalho da infância missionária. Quando você faz essa coordenação com as crianças, o que acontece nesses grupos? Assim, é oração? O que mais seria? Então, geralmente, começa com a oração inicial, aí logo após é utilizado um jornalzinho, que é o jornalzinho que o Newton trouxe. O jornal, tá, esse São jornal Jovem. aqui. Tem os encontros Será que a aí. gente pode mostrar o jornal? Pode ser? Pode falar. Tem os encontros aí nesse jornalzinho, aí cada semana tem um encontro. Aí é passado o tema do encontro e logo após isso é feita brincadeiras, discussões sobre o tema e depois tem a oração final e as crianças vão embora. Tá, então, na verdade, tem esse subsídio que a criança pode usar, aliás, que os grupos podem usar justamente para, talvez, diferenciar do processo de catequese. Isso. Existe? Qual que seria a diferença? Não no sentido de valor, mas qual a diferença que tem um do outro? A catequese, ela prepara a criança, o adolescente, para os sacramentos, né, na nossa igreja. Né? Inclusive, dá para se fazer esse trabalho também junto com a infância missionária. A criança pode participar da infância missionária ao mesmo tempo que está participando da catequese, ao mesmo tempo que está participando dos grupos de perseverança. A gente até orienta para que siga nos dois caminhos. Por quê? Porque é um projeto, é um despertar do espírito missionário na criança. Tá? É criança ajudando e evangelizando criança. É como o Vinícius falou, ele começou a participar da infância missionária sendo convidado por uma outra criança a participar. A gente tem vários exemplos aqui que poderia estar citando, de crianças que as famílias, inclusive, nem participavam da igreja, começavam a participar da infância missionária, depois, ao longo do tempo, os pais voltam para a igreja também, tá? E vai se trazendo novas crianças. Claro. Nesse trabalho, seguindo ali o que o Vinícius falou, a infância missionária, a gente trabalha no que a gente diz das 4 áreas integradas, que pega-se o mesmo tema e desenvolve nesse mesmo tema o mês todo, ela nessas 4 realidades. Nas 4 áreas integradas, que seriam a realidade missionária, na primeira semana, espiritualidade missionária na segunda semana, onde a gente usa muito bem a Bíblia, Sim. compromisso missionário na terceira semana. Esse compromisso missionário a gente coloca ele em 3 dimensões, no pessoal da criança, no comunitário, da igreja local, e no Além Fronteiras, que também foi o motivo porque a infância missionária foi fundada. Tá? Na infância missionária também, aí a gente tem no último encontro o Vida de Grupo, onde se fala tudo sobre o tema do mês. Vamos supor que a gente falou sobre o tema fome no mês. Na primeira semana estuda-se a realidade, vê o que está acontecendo isso no mundo todo. Na segunda semana a espiritualidade, qual o tema da Bíblia que fala a respeito disso aí? A gente pode pegar, por exemplo, a passagem lá de Jesus Cristo, onde teve a multiplicação dos multiplicação, pães. De fato, Na terceira semana, no compromisso missionário, ver o que a criança pode estar fazendo nesse sistema, o que ela pode estar ajudando ali, alguma família na sua realidade local que está passando fome. E está ajudando também Além Fronteiras. Nesse terceiro encontro, é onde a gente usa o detalhe do cofrinho missionário, que todo grupo de infância missionária tem, que é a doação da criança, o sacrifício dela. Toda criança tem o seu sacrifício. E tem-se várias maneiras de se fazer esse trabalho. A gente costuma brincar muito também que, por exemplo, vamos supor que o pai deu R$1 para a criança para comprar bala. Uma criança da infância missionária, ela já tem essa visão, que ele tem que ser uma pessoa que é para ajudar mais no mundo. Ele não compra R$1 de bala, vamos supor. Ele compra 50 centavos, outros 50 centavos ele coloca no cofrinho. Uma outra coisa interessante que eu tenho visto disso aí, que a gente já tem um certo tempo de infância missionária, ao longo do tempo, muitos desses jovens, dessas crianças, viram dizimistas bem fortes na comunidade. Eles gostam de participar dos projetos da comunidade em que tem essa parte de doação, de trabalho. E também, a longo prazo, também para as próprias comunidades. Uma realidade que a gente vê muito hoje em dia nas nossas igrejas, se reclamando muito da falta de catequistas, falta de pessoas para atuarem nas nossas comunidades. A infância missionária também, a longo prazo, é uma formadora de pessoas também para o trabalho. Está aí o exemplo do Vinícius. Depois ele pode até assumir um trabalho dentro da comunidade, além da infância missionária também.
Com certeza. Né? Sem sombra de dúvida. E no começo também a gente falou sobre o que a igreja fala sobre a infância missionária. Inclusive no documento de Aparecida está a orientação clara para os nossos padres, para os nossos bispos, para que dê essa abertura, para que implantem a infância missionária nas suas paróquias, nas suas dioceses. O documento de Aparecida está lá no número 441, na letra I. Basta dar uma olhadinha lá, fomentar a instituição da infância e adolescência missionária. Nossa, é um trabalho de fato muito bonito e a gente até vai depois entrar mais em detalhes sobre isso, daquilo que vocês estão falando. Você está vendo que a infância missionária, ela de fato, ela tem um trabalho muito respeitado e de fato insere a criança nesse projeto de igreja, né? Até se dispor um pouco daquilo que tem, materialmente falando, para fazer com que tudo isso possa acontecer da melhor maneira possível. Olha só, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta para conversar um pouco mais sobre a infância missionária. Até daqui a pouco.